Qual que é o seu aí? Muito bom dia para você que já está ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Essa é mais uma edição do nosso canal de informação. Informação sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo. Entretenimento, prestação de serviços, trazendo para vocês sempre grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo assuntos muito interessantes e convidados especiais. Hoje em Indaiatuba vamos conhecer um pouco mais do trabalho totalmente diferenciado da Solemax, falando em energia solar fotovoltaica. Sim, com certeza é uma empresa que tem um grande destaque, um atendimento, um trabalho diferenciado e vocês aí do outro lado da telinha vão conhecer um pouco mais desse trabalho e de quem coordena tudo isso. Por isso que a gente recebe para esse bate-papo hoje aqui com a gente o seu sócio, diretor da Solemax, que é o Fernando Santiago, e já está aqui com a gente para bater esse papo conosco. Iniciando agora ao vivo mais uma edição do podcast executivo. Vocês, claro, que são os nossos convidados especiais. Então vocês podem interagir com a gente aí ao vivo do outro lado, trazer a sua dúvida, a sua pergunta. É só deixar o seu alô que eu passo para o Fernando dentro desse mercado, falando sobre energia solar fotovoltaica. E quantas dúvidas as pessoas ainda têm. Tudo bem, Fernando? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Obrigado. É um prazer estar conversando contigo. Nós que agradecemos. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. A gente que agradece a sua participação, a gente sabe que tudo é muito corrido, uma loucura, mas você, a Solemax, conseguiu um tempinho aí para poder nos atender aí nesse nosso bate-papo, trazendo até aqui o podcast executivo. Eu queria, antes de conhecer um pouco mais do trabalho diferenciado da Solemax, da empresa, como nasce, eu queria antes conhecer um pouquinho da história do Fernando. Como é que o Fernando chega até esse assunto sobre energia solar fotovoltaica? Já que a gente estava batendo um papo em off, e você estava contando um pouquinho aí, que você aí é um super expert, tem várias formações, especialidade na área de economia, fazendo trabalhando, atuando em outros assuntos. Como é que ele consegue interagir, né? Na verdade, trabalhar linkado a um pouquinho de tudo isso, não sei, porque hoje 24 horas já é pouquinho. É verdade. Durante o dia já não dá mais. É verdade. Então eu não sei como você consegue conciliar tudo isso. Mas traz você um pouquinho dessa sua caminhada, da tua experiência. Ah, legal. Bom, eu tenho 53 anos, né? Eu sou paulista, nasci no litoral de São Paulo, no Guarujá, né? Há 12 anos já estou aqui na cidade de Indaiatuba. O que me trouxe aqui à cidade de Indaiatuba foi o projeto do Aeroporto Internacional de Viracopos, né? Eu trabalhei na implantação do novo aeroporto, eu era o gerente de planejamento e gestão, né? Eu sou economista, eu fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas, né? Estudei no IBMEC, tenho uma formação de finanças também. E após conclusão do projeto do aeroporto, né? Que começou em 2012 e demorou 4 anos e meio, eu decidi que eu queria viver novas experiências, trocar um pouquinho de ares, né? Foi uma experiência muito bacana, muito legal, ter saído de São Paulo, onde eu desenvolvi boa parte da minha carreira como executivo, mais de 25 anos em São Paulo. Eu achei muito legal morar no interior, era um sonho que eu tinha, e eu resolvi empreender. Então eu tirei um tempo na minha agenda, nos meus dias, falei, não, vou tirar um período para estudar um segmento que se enquadre aqui no mercado de Indaiatuba, que é um mercado realmente que tem muita vibração aqui, tem muita oportunidade aqui na cidade, e optei pelo mercado de energia solar fotovoltaica. Especificamente esse mercado, né? Fazendo algo antes, já te batia ali, fazia com que o seu coração batia mais forte, exatamente quando se falava em energia solar fotovoltaica, já pesquisava um pouco disso? Você que era sempre atento, né, na preocupação com sustentabilidade, com o meio ambiente? Eu acho que até pelo fato de ter nascido no litoral, né, nasci na Enseada, ali na Praia da Enseada, no hospital que tem ali próximo, né? Sim. Frequentei muito as praias do litoral, não só do Guarujá, mas de outras cidades. E eu era uma pessoa que pegava muito no pé, né, do que eu via de comportamento
tanto dos locais quanto das pessoas que iam passar as férias. Esse foi um assunto sempre que me chamou muita atenção, sempre gostei muito disso. Aqui no interior tem muito essa vocação, né? A gente vê muito verde, né? Tem bastante essa participação. Numa das empresas que eu trabalhei também, que era uma holding, a gente tinha lá uma das empresas que produzia energia eólica. Então esse é um assunto muito legal, né? Cheio de novidades, que muda todo dia tem coisas novas para a gente aprender, e eu gosto particularmente desse tipo de desafio, né? E quando eu pesquisei que tipo de negócio que eu gostaria de desenvolver, até pela formação, de ter participado em empresas de engenharia, porque tem um vínculo, né? Acaba tendo um vínculo do sistema fotovoltaico. A gente precisa subir no telhado, a gente precisa ver a estrutura dos telhados dos imóveis, tem essa parte dos cuidados com a instalação elétrica, tem uma conexão do mercado de construção civil, um pouquinho com o fotovoltaico. E aí eu optei por começar nesse segmento. A empresa vai fazer 5 anos esse ano. Há 5 anos atrás não era tão procurado como é hoje, né? Mas desde o ano passado tem ganhado mais notoriedade, né? Na mídia, as famílias estão procurando mais, porque antes havia essa necessidade de convencimento das pessoas de que realmente era possível gerar energia a partir do sol, né? Então, os primeiros clientes, né, que desbravaram isso, que contrataram, que apostaram, foram as pessoas que mais multiplicaram isso, né, com seus vizinhos, com seus amigos, nas suas empresas, né? As pessoas foram vendo que isso realmente era uma realidade. E é só o começo, porque esse mercado ainda tem muito mais potencial para crescer. Quando nasce, na verdade, a Solemax? Olha, a empresa nasceu em 5 de setembro de 2018, né? 2018, aqui na cidade, né? Na época, quando eu comecei, era um modelo completamente diferente do que é hoje, né? Eu terceirizava muitas atividades, então eu terceirizava a parte de homologação, projeto de homologação, eu terceirizava a parte de instalação, então eu comecei mais na parte de gestão mesmo, né? Criei o modelo de negócios, até porque a procura era pouca, a procura não era tão grande, só que na sequência nós tivemos a pandemia. Então, a pandemia dificultou bastante o desenvolvimento do segmento. Eu, particularmente, até em respeito, né, eu evitava muito fazer abordagens comerciais, porque as famílias estavam vivendo momentos difíceis, né, incertezas, ansiedades. Então, eu, particularmente, esperei bastante para retomar. E com o arrefecimento da pandemia, já no final de 2021, começo de 2022, aí sim, eu dei um outro ritmo para a empresa e de lá para cá o crescimento está dentro daquilo que a gente planejou. Quando a gente fala de matéria-prima, também foi uma grande dificuldade, né, nessa época aí de faltar materiais, produtos. Aconteceu isso também nesse mercado? Aconteceu. Teve um período aí de pelo menos uns 6 meses, principalmente por conta da pandemia, né, que estava afetando também a China, né? E a China hoje ela é o principal parque fabril dos equipamentos fotovoltaicos, né? Então, boa parte das empresas, independente das suas nacionalidades, estão instaladas na China, né? Então, houve um momento, sim, que não escassez, mas o prazo para receber os equipamentos ficou um pouco mais dilatado, mas nada que com planejamento, transparência e boa comunicação com os clientes tem evitado qualquer tipo de contratempo. Fernando, se a gente falar Solemax e eu trouxer aqui missão, visão, valores, o que você destacaria? Olha, principalmente na questão dos valores, né? Quando eu concebi a empresa, eu conversei com os meus amigos, né? Falei para eles o que eu desejava da empresa. Muitos até brincavam comigo, falaram, olha, cuidado que o mercado brasileiro não é bem do jeito que você está imaginando, né? Mas eu falei, eu não vou abrir mão de transparência, de honestidade, de qualidade, né? De ter um relacionamento franco com os meus clientes. Eu coloquei como objetivo que se eu pudesse eu ia transformar todos os meus clientes em meus amigos. E nós conseguimos isso. Hoje a maioria dos meus clientes são os meus amigos, né? Então a gente aqui não faz a venda pela venda, a gente não quer isso, né? A gente procura tratar os clientes com total transparência, capacitar eles, o que eles estão comprando, até para que eles possam comparar no mercado com outras empresas, com outros produtos,
tem mercado para todo tipo de tecnologia, para todo bolso, né? Então, do que diz respeito às tecnologias dos materiais, eu não abro mão de comprar os melhores materiais, os melhores equipamentos, porque eu acho que isso é super importante até para que a empresa possa absorver um crescimento sustentável dentro da sua equipe, porque isso minimiza assistências técnicas, isso minimiza pós-venda. Então, a minha principal disciplina é a excelência. Eu sempre vou buscar pela excelência. O meu pessoal de campo tem isso, a gente muitas vezes não se limita ao nosso escopo. Então, se a gente vai fazer uma instalação em um telhado e a gente percebe, mesmo fora da nossa área, onde nós estamos fazendo a instalação, a gente percebe que tem uma telha solta, que tem uma telha quebrada, que é fácil fazer aquele reparo, a gente faz sem ônus para o cliente. A gente percebe que esqueceram um lixo lá em cima do telhado, uma garrafa que pode entupir um duto de água, esqueceram lá um papelão, um saco de lixo voou e caiu em cima do telhado. A gente toma esse cuidado também. Os meus técnicos, quando vão fazer a conexão das usinas, nos quadros de disjuntores dos clientes, por exemplo, se eles percebem que tem um disjuntor lá que está mal conectado, um disjuntor que está precisando de um aperto, alguma coisa que a gente possa fazer uma melhoria, a gente chama o cliente, apresenta para o cliente, explica e a gente faz a melhoria. Então, eu acho que é legal você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? Então, muitos dos meus clientes reportam que percebem isso quando a gente faz a instalação na casa deles. Você considera o atendimento um dos grandes diferenciais da Solemax? Sim, com certeza. Por quê? A gente tem um atendimento muito cordial, né? Eu não gosto de venda sob pressão, então a gente não fica ligando para o cliente, insistindo, não, fecha hoje, se fechar hoje eu vou te dar um desconto, não, é virada de mês, não, aproveita essa tabela, se a senhora não comprar agora, eu não sei se mês que vem o prazo de entrega vai ser o mesmo. Esses não são os argumentos que a gente adota. Isso é estratégia minha, pessoal. Eu nunca gostei desse tipo de abordagem. Eu procuro elaborar as nossas propostas com o preço mais competitivo possível, porque eu também não gosto dessa estratégia de que, quando eu, particularmente como consumidor, eu vou comprar alguma coisa, me aparecem com um preço, e depois, 2, 3 dias depois, a pessoa me liga e fala que tem 40%, 50% de desconto. Peraí, não tem milagre, né? Não tem almoço grátis. Então, essa estratégia eu também não gosto. A gente procura ter um preço competitivo, um preço justo, que dê sustentabilidade para a empresa tem que dar lucro, tem que pagar seus funcionários, né? Mas essa é uma estratégia também que eu não gosto. Então, a gente é muito cordial com os nossos clientes, a gente sempre pede feedback para os nossos clientes, a gente gosta quando os clientes apontam pontos de melhoria que a gente tenha que ter. Acho que isso é muito importante para o crescimento do mercado de prestação de serviço como um todo no Brasil, e não apenas do fotovoltaico, né? A gente precisa crescer no segmento de prestação de serviço no nosso país como um todo. Nesse segmento você sente uma certa dificuldade também, falando em mão de obra especializada, hoje, em termos de investimento em treinamento da própria Solemax com a sua equipe, com os seus colaboradores, é algo que vocês tratam com muito carinho? Sim, tem bastante, essa dificuldade existe, né? Até porque é um profissional que tem que ter formação em elétrica, né? Na minha equipe eu tenho 2 eletrotécnicos, eu tenho um engenheiro mecatrônico que também é eletrotécnico e tenho um eletricista instalador. Então é super importante você buscar pessoas com formação técnica, né? O mercado fotovoltaico ele vem crescendo muito, ele está muito pulverizado, né? Como todo negócio novo, ele abre as portas para muitos entrantes, né? Então tem muita oportunidade. Tem também aquelas pessoas que, em função do momento econômico do nosso país, perderam o emprego e vê uma oportunidade de ingressar num segmento novo, né? O mercado, acredito eu, ele ainda vai passar por alguns ajustes, principalmente do ponto de vista profissional, né? Tanto das empresas que importam, fornecem, que precisam ter uma área de suporte, de pós-venda muito boa para os integradores, quanto para os integradores como a Solemax, né? Os integradores são aquelas empresas que fazem a ponte entre o cliente final e o fabricante e fornecedor dos equipamentos. Então hoje o mercado, você tem os grandes fabricantes
dos equipamentos fotovoltaicos, tem as empresas que importam e distribuem isso em larga escala, são empresas que importam um grande volume desses equipamentos, tem os integradores que fazem a homologação, vão na casa do cliente, fazem a instalação, o comissionamento, monitoram a usina dos clientes, e tem os clientes finais. Então, o integrador, ele está no meio do caminho, né? Então, a gente ainda sofre os principais efeitos, nós somos os primeiros a sofrer, né? Então, variações no câmbio impactam no preço de importação dos fornecedores, isso chega até a gente, né? A qualificação das pessoas no segmento fotovoltaico não é nenhuma crítica, pelo contrário, né, as pessoas têm que buscar oportunidade, mas tem muita empresa atuando com pessoas que estão, digamos, em fase de formação ou que ainda estão sem formação. Que já não seria ideal. Já não seria o ideal, né? Mas o mercado, eu acredito muito nisso, né? Até como economista, né? Acredito muito nisso, né? Laissez-faire, laissez-passer, né? O mercado sozinho vai encontrar o caminho dele, não só em termos de preço, de oferta e demanda, mas também de qualificação, de profissionalismo. As demandas vão surgindo e as empresas vão se adequando. Hoje, quem que pode ser atendido pela Solemax? Se a gente fala de perfil de cliente hoje que vocês atendem bastante. Olha, esse segmento ele tem tanta oportunidade, né, para todos, seja famílias, sejam comércios, sejam indústrias, Legal. Todos são potencialmente clientes de empresas que instalam sistemas de energia solar fotovoltaica. Uma família, por exemplo, com uma conta de energia a partir de R$ 450 mês, consegue ter uma economia muito próxima de 75%, 80% faz uma se instalar. grande diferença. Então imagina você ter uma redução dessa na sua conta de energia, imagina você poder utilizar o ar-condicionado com mais conforto, instalando uma usina que vai gerar um pouquinho mais do que esse seu consumo atual, né? Do ponto de vista econômico e financeiro, esse investimento ele se paga muito rapidamente, então ele vai se pagar entre 4 e 6 anos, ele vai se pagar. Eu costumo até conversar com alguns clientes, né, depois que eles já estão um pouco mais por dentro da tecnologia, de como funciona, eu falo que é meio um caminho sem volta, porque depois que você sabe quanto você gasta, quanto você vai economizar e quanto custa investir numa usina fotovoltaica, se você falar, não, nesse momento eu não quero, e postergar a sua compra para daqui a 4 anos, você pagou a usina do mesmo jeito, só que pagou via conta de energia. Aquilo que você desembolsaria comprando a usina fotovoltaica, você desembolsou pagando conta de energia. E nós estamos falando aí de 48, 50 meses. Você pode, por exemplo, nem abrir mão da liquidez. Você pode contratar junto ao seu banco de relacionamento um financiamento de 60, 72 meses, né? Tudo bem que hoje a taxa Selic, a taxa de juros do mercado não nos ajuda muito, né? Mas você consegue fazer isso, abrir mão da liquidez e colocar a própria usina fotovoltaica para te ajudar a pagar esse investimento, né? Hoje o mercado financeiro, principalmente os 4 grandes bancos de varejo, eu entendo que eles poderiam participar muito mais desse segmento, né? Eles não têm taxas competitivas, não têm linhas de crédito específicas para isso. Eu acho que ainda tem alguma formatação de produto que é necessária, porque tem bancos, o cliente faz um investimento de uma usina fotovoltaica de R$30 mil, por exemplo, e o banco quer que ele dê uma garantia real de um imóvel, que custa muitas vezes mais do que isso, né? Então, tem banco que quer que o cliente vá lá, solicitar uma análise de crédito e leve a nota fiscal, por exemplo, do produto. Pô, mas como que eu vou emitir uma nota antes de você me contratar? Eu vou comprar. Tem toda uma parte tributária para você levar no banco e o banco falar, não, está reprovado. Não faz muito então, sentido. não faz muito sentido. Então, acho que esse assunto é tão novo, até nesse sentido, né? Então, os próprios bancos, não adianta querer fazer o copia e cola. Como é que é o modelo do financiamento imobiliário? Como é que é o modelo do financiamento de veículos? Fazer um copia e cola e colocar no fotovoltaico. Não, ele tem as suas próprias características, né? Não é a mesma coisa. Não tem como alienar a prestação de serviço. Tem como alienar equipamentos, mas não a prestação de serviços, né? Geralmente você tem 2 notas fiscais, a nota fiscal do equipamento
e a nota fiscal da prestação de serviço, não dá para você exigir uma única nota, senão você vai criar uma bitributação desnecessária, só vai encarecer o produto. Então, o segmento fotovoltaico, ele tem muitas coisas ainda para evoluir, muitas pessoas vão ter que contribuir, pensar, né? Tem muita oportunidade. Agora, uma coisa é certa, ele está acessível para todo mundo. Se a pessoa se interessar, ligar, poxa, eu quero entender um pouquinho mais. Como é que é isso? Olha, eu pago tanto de energia, né? Para quanto eu consigo reduzir? Poxa, mas eu tenho o meu consultório, eu tenho a minha casa, né? Tenho a casa do meu filho, a gente consegue distribuir essa energia, instalar em um local e distribuir para mais de um local. Então, se a pessoa se interessar por essas questões, ela com certeza ela vai adquirir uma usina fotovoltaica. E ela tem essa consultoria por parte da Solemax? Tem. Nesses detalhes que você está passando, que acredito eu que seja as principais dúvidas de muita gente? Sim, sim. Um diferencial, por exemplo, que nós gostamos de oferecer para os nossos clientes, eu falo isso de antemão quando o cliente nos procura, né? É que hoje tem muito cliente que nos procura na fase de construção do imóvel. Quando o imóvel já passou ali da metade para o final, às vezes até antes. E eu falo a importância de envolver a empresa do segmento fotovoltaico para a gente até ajudar na topologia do telhado. Porque não que os outros profissionais, como os engenheiros, os arquitetos, não estejam atentos a isso. Eles estão, muitos estão atentos a isso. Mas a gente pega muito imóvel novo, recém-construído, em que faltou um pouquinho desse olhar, né? Porque a geração fotovoltaica, ela é beneficiada aqui no nosso hemisfério sul, né? Quando você tem o telhado inclinado para o norte, né? Se não norte, nordeste, noroeste, leste, oeste, e a pior inclinação é para o sul. E outra coisa que você precisa estar preocupado é com os sombreamentos. Então, você já deve ter visto casas que tem uma torre, por exemplo, onde fica ali a caixa d'água e algumas outras utilidades. Sim. O posicionamento dessa edificação sobre o telhado faz muita diferença, porque ao longo do dia, com a curvatura do sol, ele pode gerar sombreamento numa área do telhado que poderia estar sendo utilizada para gerar conforto, no caso, por exemplo, do aquecimento solar. Legal. Né? Que você pode aquecer sua piscina, você pode aquecer sua água do seu banho, das suas torneiras, quanto para a energia fotovoltaica, que é para gerar a sua energia. Que inclusive, ainda, para você ver como esse assunto é tão novo, é um ponto que muitas pessoas ainda confundem. Muitas pessoas nos ligam, né, falam que querem colocar uma usina fotovoltaica e quando a gente vai desenrolando a conversa, a gente descobre que na verdade o que a pessoa quer é aquecer água. E que também é válido. Porque um sistema de aquecimento solar, ele te possibilita reduzir a sua conta de energia pelo menos uns 20% ao ano, que você gastaria, você consegue reduzir. Hoje, essa não é a nossa disciplina. A nossa disciplina hoje é apenas energia solar fotovoltaica. Muita gente tem dúvida quando a gente fala energia solar e aquecimento solar. Exato. Eu queria que você pudesse aí como uma dica, né, para que as pessoas possam entender exatamente essa diferença. Legal. De forma bem resumidamente e simples para as pessoas que são leigas entenderem, né? O sistema de aquecimento solar, ele é constituído de coletores, de placas, que elas têm serpentinas de cobre. A água da sua caixa d'água, ela vai para esses coletores que com o contato do sol aquecem a água e retornam para um reservatório térmico que armazena essa água quente. Então o sistema de aquecimento solar, ele é para aquecer a água, para você ter água abundante utilizando o calor do sol e minimizando a sua necessidade da resistência elétrica. Já a usina fotovoltaica é outro sistema. São células fotovoltaicas que captam a luz do sol e transformam em energia, que você pode usar na sua casa para tudo. Para assistir TV, para o seu micro-ondas, para a sua geladeira, para o seu chuveiro elétrico. Olha isso. Né? Então, é como se fosse uma segunda fonte, é uma segunda fonte de energia. No modelo on-grid, onde a casa permanece conectada na rede da concessionária,
o imóvel ele está recebendo energia da concessionária e está recebendo a energia da usina fotovoltaica. Então ele tem essas duas fontes. Enquanto o sol está brilhando, o sol nasceu, enquanto o sol está brilhando e a luz, né, não precisa estar céu aberto, não é o sol, é luz. Então enquanto você tem luz, os painéis fotovoltaicos estão gerando energia. Então você está consumindo a energia que a sua usina está gerando. O sol se pôs, ou um dia muito nebuloso, muito fechado, de menos luz, você vai utilizar a energia da concessionária para não ficar sem energia. Como a usina fotovoltaica ela é dimensionada para o seu consumo total de energia, e o seu consumo total de energia ao longo do mês é composto de dias e noites, na maioria dos dias do ano, a usina fotovoltaica está gerando energia de dia para você manter o seu imóvel, o seu consumo, e ela envia um excedente para a rede da concessionária. É esse excedente que no final do mês você vai fazer o balance ali, vai fazer um saldo. Quanto que eu consumi da concessionária no período noturno? E quanto eu mandei de energia para a concessionária ao longo do dia? E com esse encontro de contas é que você vai ou neutralizar totalmente, ou parcialmente, ou ainda, dependendo da época do ano, do teu consumo, gerar um saldo que vai ficar armazenado na sua conta. Então, por exemplo, você, um determinado mês, saiu de férias com a família e ficou 15 dias fora. Nesses 15 dias, o consumo de energia da casa despencou. Toda a energia que a usina fotovoltaica está gerando e não está sendo consumida, volta para o relógio da concessionária. A concessionária, ela instala um relógio bidirecional nos imóveis que tem usina fotovoltaica. O papel deste relógio é registrar quanto de energia o imóvel enviou para a rede da concessionária e quanto de energia o imóvel consumiu da concessionária. Você tem dois parâmetros que vão fazendo essa medição. Então, essa é a grande diferença entre aquecimento e energia fotovoltaica. Bem detalhado, aliás. Muito obrigado. Muito legal. Muita gente tem dúvida, mas como é que eu instalo a energia solar, por exemplo, na minha residência? É muito complexo isso? Difere a complexidade com o tamanho, o local? Como é que funciona? Bom, hoje eu posso dizer para você que qualquer telhado de qualquer imóvel, né, desde que construído adequadamente, com uma boa estrutura, pode receber uma usina fotovoltaica, né? Então, a gente instala usinas em telhados de fibrocimento, a gente instala em telhados cerâmicos, em telhados de concreto, em lajes, diretamente sobre lajes, em telhados metálicos. Existe estrutura apropriada, estrutura metálica apropriada para cada tipo de telhado. Hoje essas estruturas, elas são leves, né? As boas estruturas são leves. A gente, por exemplo, só utiliza estruturas de alumínio, parafusos de inox, que resistem no tempo, até porque uma usina fotovoltaica, ela vai durar mais de 25 anos. Então isso tem que durar ao longo do tempo. A instalação de uma usina fotovoltaica, para a grande maioria dos imóveis residenciais, se dá em um dia. Então, havendo boas condições climáticas, você instala uma usina para um imóvel, por exemplo, que vai consumir 1.000 kWh, 1.500 kWh. Então, essa instalação se dá em um dia. Então, a instalação não é complexa, a instalação, do ponto de vista técnico, ela é simples. É lógico que simples que eu falo pensando em profissionais capacitados. O que ela requer, sim, é muita atenção, muita segurança, porque você está realizando um trabalho em altura, você tem rajadas de vento, deve-se evitar totalmente trabalhar em dias chuvosos, isso não é possível. Não acontece de jeito nenhum, né? Mas a instalação não é complexa, a instalação é simples. Os imóveis mais modernos, por terem uma infraestrutura elétrica mais atualizadas, a parte de infraestrutura elétrica, ou seja, da passagem de cabos, de encontrar um encaminhamento dos cabos do telhado até o quadro de disjuntores do cliente, ela é mais simples, mas mesmo um imóvel construído há 10, 15, 20 anos atrás, ele consegue receber energia fotovoltaica e aproveitar toda essa economia
que uma usina fotovoltaica proporciona. Você comentou algo interessante, queria só pegar um gancho, que eu acho que muita gente também tem essa dúvida. É óbvio que se você tem a sua residência e você ali contrata, né, a instalação dessas placas, são placas, não é isso? Sim. Fernando, essas placas, energia solar, você falou que tem aí em média uma durabilidade de 25 anos, mas de repente esse proprietário, por um motivo ou outro, vai vender o imóvel. Não era a ideia, mas vai vender. Valoriza o imóvel também? É um outro benefício que traz? Certamente que é um outro benefício. Talvez um cliente que esteja comparando dois imóveis numa mesma cidade, no mesmo bairro, né? E vem um que tem uma usina fotovoltaica e outro que não tem, isso pode influenciar diretamente na tomada de decisão. Do ponto de vista de valorização, para ser até bem transparente, que é a minha linha com todos os meus clientes, eu não vejo muito por esse lado, porque, por exemplo, vamos pensar num imóvel de médio padrão, alto padrão, vamos pensar num imóvel de R$1 milhão. Aqui na cidade de Indaiatuba, temos muitos condomínios, né? E os imóveis de condomínios fechados, tem uma boa parte da população que reside em condomínios fechados, os imóveis estão nessa faixa de preço até um pouco mais. Se a gente pensar que um cliente desse precisa de uma usina, por exemplo, para gerar 500 kWh, essa usina novinha, instalada lá, se chamar Solemax hoje, a gente vai lá e vai instalar, essa usina está entre 21, 22 mil reais. Se a gente for comparar 21, 22 mil reais em R$1 milhão, R$1,5 milhão, é um valor significativo, mas é um valor pequeno. Então, do ponto de vista da valorização, eu não posso mentir para as pessoas e falar para elas, olha, invista em energia fotovoltaica que sua casa vai valorizar 10%. Não vai. Mas vai fazer a diferença. Claro que vai fazer a diferença. Claro que vai fazer a diferença. Então, é uma coisa que os clientes também, as pessoas veem com bons olhos, né? Hoje, no bate-papo do podcast executivo aqui em Indaiatuba, diretamente da Solemax Energia Solar Fotovoltaica, um bate-papo, quem conhece do assunto, que é o Fernando Santiago, sócio-diretor da Solemax, e o bate-papo falando aí, vamos trazer projetos sobre instalação, manutenção, homologação, para você entender mais sobre esse mercado. Se você quiser interagir com a gente, sinta-se à vontade, deixe o seu bom dia, traga a sua pergunta, né, voltado a esse segmento, a esse mercado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernando, qual que é o tamanho, a potência, eu diria, de um sistema que eu preciso para produzir, por exemplo, energia solar para casa, para residência ou para o apartamento? Apartamento também é possível? Olha, vamos primeiro falar do tipo das usinas, né? Aqui na cidade, por exemplo, tem uma demanda muito alta por usinas fotovoltaicas que geram entre 500 e 700 kWh. É bastante aderente ao perfil da família aqui de Indaiatuba. Por volta de 60%, 70% dos clientes residenciais optam por uma usina dessa. Para falar uma linguagem bem acessível... É isso que eu ia te falar. Isso, para o cliente poder entender. Não tão técnica. Isso, não, porque é com essas pessoas que a gente está conversando. Né? Quem é técnico já sabe o que eu estou falando. Né? Então, aqui, por exemplo, nós temos 2 módulos fotovoltaicos, que muitas pessoas chamam de painéis fotovoltaicos, e que você agora há pouco chamou de placa. Exatamente. E não tem, mas não tem nenhum problema. São né? painéis. Nós estamos falando de sinônimos, né? Mas as pessoas estão acostumadas a falar placas ou painéis fotovoltaicos. Legal. Este painel fotovoltaico que nós temos aqui, ele é um painel fotovoltaico de 540 watts de potência. Esse painel, ele é um painel monocristalino, e uma usina, um sistema fotovoltaico, né, composto de 8 painéis iguais a esse no seu telhado, ele vai gerar aproximadamente esses 500 kWh que eu estou te falando. Então, com 8 painéis similares a esse, com uma potência por volta de 540, 530, 550 watts, ele vai lhe entregar 500, 550 kWh. Vai depender de outros fatores, né? Também, que é a orientação do telhado, como eu te disse, a inclinação do painel, os pontos de sombreamento, né? Quantas horas de luz ele vai receber por dia, né? E outro fator muito importante é
as usinas fotovoltaicas, as mesmas usinas não geram idênticas em todos os locais, porque a gente tem a incidência da irradiação solar. Então, olha esse detalhe. Exato. Então, quanto mais próximo aí da linha do Equador a gente está, maior é a irradiação solar. Muito bom. Então, no país, no Brasil, quando um cliente nos procura e pede para a gente elaborar um projeto, fazer um dimensionamento, uma análise de viabilidade, a primeira informação é essa: em qual localidade que ele está instalado, para a gente buscar esse índice de radiação solar. Né? Existem estações meteorológicas, existem fontes de dados, como a NASA, por exemplo, fornece esses dados históricos, e ele é o ponto de partida para a gente dimensionar uma usina. Então, resumidamente, né? Então, com 8 painéis fotovoltaicos iguais a esse, que vão ocupar uma área no seu telhado de aproximadamente 20 metros quadrados, não é um espaço tão grande assim, né? Você vai conseguir gerar 500 kWh para a sua casa, e isso é uma geração muito confortável que atende muitas famílias. Você consegue gerar menos energia também, evidentemente, você consegue montar uma usina com a metade desses equipamentos e gerar 250 kWh, assim como também utilizar painéis de menor potência. Então, por exemplo, você pode usar painéis Existe, de então, 400... essa possibilidade. Existe. Esse não seria, é padrão. Não. Muito bom. Os módulos fotovoltaicos, eles têm os painéis fotovoltaicos, né? Você tem os monocristalinos, você tem os policristalinos. Os monocristalinos são painéis que têm uma geração maior, eles são mais eficientes, né? Eles são constituídos todos de uma mesma placa de silício. Os policristalinos são constituídos com placas de pedaços de blocos de silícios distintos, né? Então eles têm uma diferença de geração, embora são eficientes do mesmo jeito. E com né? qualidade total também. Exatamente. E esses painéis, eles têm potências distintas. Então você pode ter um painel de 450 watts, de 500 watts, de 650 watts. E isso não significa que você está comprando um produto pior ou melhor, porque eles também têm diferenças de tamanho. Então, por exemplo, um painel de 450 watts, ele tem uma dimensão, né, um pouco menor do que um painel de 540, 550 watts. E às vezes 10 centímetros de diferença, a menos ou a mais, vai viabilizar ou não o seu telhado. Né? Do apartamento. Do apartamento, essa pergunta é boa. O que acontece? O apartamento, quando você mora num apartamento, você tem uma regra de condomínio, né? Você tem as áreas comuns, né? Você tem áreas úteis, você tem áreas comuns, né? Que tem no condomínio. Então, a laje do seu prédio, todo mundo tem uma fraçãozinha ideal daquela laje, né? Então, você não vai conseguir usar aquele telhado em benefício próprio. Até aproveitando um gancho aí na sua pergunta, que foi muito legal, a gente é procurado com certa frequência por condomínios de apartamentos para que nós possamos instalar usinas fotovoltaicas. E dentro dessa linha que eu te falei, dessa lição, dessa curva de lição aprendida que o mercado fotovoltaico está passando e que precisa ter essa interação com construtoras, com engenheiros, com arquitetos, fica esse recado. Quando a gente vai realizar visita técnica na cobertura dos prédios, muitas vezes existe um espaço maravilhoso para você de laje, só que ele foi mal aproveitado. Então, colocaram lá o ar-condicionado no meio da laje, colocaram uma caixa d'água no local menos adequado, uma antena parabólica, outras utilidades. Por quê? Porque era um espaço tão grande, tão confortável, que ninguém se preocupou em planejar a utilização daquele espaço. Então, muito provavelmente, essa demanda do mercado, né, essa conscientização das boas construtoras, dos bons arquitetos, quando ele for fazer um edifício, né, uma torre lá de 20 andares, em que ele posicionar isso no terreno, talvez o lado que ele vai escolher para ficar lá o fosso dos elevadores, ou a torre da caixa d'água, a torre da utilidades, vai ser outro. Porque ele vai saber que se ele mudar de local, ele vai estar jogando essa sombra lá para baixo, para a área onde fica a churrasqueira, o salão de festa, e vai aproveitar o potencial da laje recebendo sol para gerar energia fotovoltaica. Você acha que hoje já, pessoal, perdão te cortar,
Hoje o pessoal já tem essa visão, quando parte de empreendimentos, de construções, nesse detalhe, já se preocupando com isso? Ou Já ainda tem. Já tem. Tem algumas empresas que eu conheço, né, que já tem esse olhar da usina, né, da usina fotovoltaica. E isso também vale para condomínios. Então, os condomínios, eles têm academia, salão de festa, salão de jogos, mesmo condomínios horizontais de casas, né? Então, isso, um condomínio, por exemplo, com 300 casas, 400 casas, não gasta menos do que R$10.000 por mês de energia. Não gasta. E tem como reduzir essa conta drasticamente, em 95% tranquilamente, instalando uma usina fotovoltaica. O desafio qual é? Espaço para você instalar. Tá. Então, como condomínios horizontais, principalmente, tem academia, salão de festa, salão de jogos, você consegue usar o telhado dessas edificações comuns para o benefício de todos os condôminos, você consegue. E ainda tem condomínios que se adaptaram e foram além. Então, há condomínios que têm bolsão para visitantes, bolsão de vagas de veículos para visitantes. Você consegue fazer uma estrutura para receber os painéis fotovoltaicos, deixar os veículos na sombra, gerar essa energia que vai se voltar para um benefício de constituição de caixa do condomínio. No primeiro momento é um investimento, deixou de ser uma despesa. Sim. Você tinha uma despesa lá no balanço do condomínio, nas demonstrações lá do condomínio, né, das contas do condomínio, você tinha uma despesa, que era 10 mil de conta de energia. Poxa, você vai transformar isso num investimento que vai beneficiar todos, né? Assim como a gente falou de uma casa ser valorizada, poxa, um condomínio que você compra uma casa e o valor da taxa condominal é muito mais barato, porque você conseguiu arrancar R$10.000 de despesa, isso sim, essa valorização faz muita diferença ao longo do tempo, porque é um desembolso que você vai ter durante o período que você viver lá. Então, isso é uma grande vantagem. Então, você consegue construir essas vagas de estacionamento, tem estruturas próprias para isso, né, chamadas de carport, em que você instala uma usina fotovoltaica, fica algo bonito, moderno, econômico, transmite toda uma preocupação sustentável, né, com o meio ambiente, porque usina fotovoltaica é uma energia sustentável, né, porque ela vem de uma fonte renovável, todo dia de manhã o sol nasce aí para brilhar para a gente. Então, os condomínios de casas, principalmente, estão começando a procurar. Então, a gente já tem feito alguns contatos, já tem tido procura de alguns condomínios residenciais querendo neutralizar o consumo de energia, que vai trazer muitos benefícios para os seus moradores. Agora, existe a possibilidade, se dentro daquele condomínio, ou seja, horizontal ou vertical, independente, realmente aqui não tem um espaço que teria essa disponibilidade. Existe alguma forma de você ter uma outra localidade, de que não é ali, mas que nessa localidade que é reservada, é um espaço que não é dentro da área do condomínio, mas fora, do outro lado da rua, por exemplo, ali tem um terreno, o pessoal comprou, também faz parte, e vai usar aquele espaço para colocar os painéis, as placas, e isso vai gerar essa energia solar. Existe essa possibilidade ou não dá para funcionar assim? Existe sim essa possibilidade. Então pode mesmo? Pode, ela já é bastante utilizada, Olha. Mas hoje para quem demanda um consumo maior de energia, mas um condomínio, por exemplo, poderia fazer isso, por exemplo, ter um terreno alugado e investir e colocar uma usina lá, gerar energia em benefício do condomínio, né? Assim como também é possível você ter uma usina fotovoltaica grande em um determinado espaço e compartilhar com outros negócios seus. Então, fantástico. Nós temos um cliente aqui na cidade que fez um investimento interessante, instalou uma grande usina na loja dele e ele vai compartilhar essa energia com outros estabelecimentos de negócios similares que ele tem. Então, hoje o pré-requisito para você poder fazer isso
é que você esteja dentro da área de atuação da mesma concessionária. Então, a CPFL tem que estar tudo na CPFL, a Enel tem que estar tudo na Enel, mas você consegue compartilhar. E isso não se limita a empresas, não. Nós também temos clientes residenciais que têm uma propriedade que tem um espaço maior, um telhado maior, e gera energia para o seu consumo, para o consumo do filho, para o consumo do consultório, consegue fazer esse compartilhamento dessa energia. Todo mundo sai beneficiado com essa energia. Ótimo, isso é ótimo. Solemax, queria que você trouxesse, o pessoal que está chegando agora nesse nosso bate-papo falando sobre energia solar fotovoltaica, e no nosso bate-papo aqui em Indaiatuba, direto da Solemax, o Fernando Santiago, que é o sócio-diretor, batendo esse papo com a gente, trazendo um pouco da experiência dele, desse trabalho diferenciado nessa área para compartilhar com você o que é de melhor em informação nesse segmento. Eu ia te perguntar, Solemax, falamos Solemax, quais são os serviços exatamente que a Solemax hoje oferece dentro desse mercado de energia solar fotovoltaica? Hoje a gente oferece o serviço do início ao fim. Então, quando o cliente nos procura, a gente faz uma visita técnica, a gente vai conhecer o imóvel do cliente, vai conhecer o telhado do cliente, a estrutura da casa do cliente, a infraestrutura elétrica que ele tem, né? Nós, na maioria dos casos, quando é necessário, a gente desenvolve um desenho em 3D, a gente simula a curvatura do sol ao longo do dia, para a gente perceber se aquele realmente é o melhor local para a gente instalar os painéis quando se trata de telhados que em alguns momentos do dia tem algum tipo de sombreamento. A parte de homologação nós temos internada na nossa empresa, que é interna na nossa empresa. Então nós temos um profissional que desenvolve o projeto Unifilar, que preenche todos os formulários, que pega a documentação do cliente e faz esse contato junto à concessionária. Nós fazemos também o link entre o cliente final e o fornecedor dos equipamentos. Nós procuramos nos cercar de bons fornecedores sólidos, legal, até porque o investimento é significativo, o equipamento tem que chegar na casa do cliente. Fazemos toda a instalação, fazemos o comissionamento para saber que a usina está funcionando perfeitamente. E nós, até pela tecnologia que nós ofertamos para os nossos clientes, principalmente residenciais, que em sua grande maioria a gente oferece microinversores, a gente tem uma plataforma onde nós fazemos o monitoramento diário da performance da usina dos nossos clientes. Então, diariamente, tem um profissional que acessa lá um dashboard, né, um painel central, onde a gente vê o status de todas as usinas dos nossos clientes. Então, às vezes o cliente nem sabe que a internet dele saiu do ar, mas por aqui a gente descobre porque a gente não está vendo o monitoramento. Então a gente liga para o cliente, a gente pergunta se está tudo ok na casa dele, se ele foi viajar e de repente acidentalmente desligou a energia da casa dele. Algumas pessoas têm esse costume, o que é um erro para o fotovoltaico, você não precisa fazer isso, né? Você pode até desligar alguns circuitos, não precisa se preocupar com isso, mas tem clientes que fazem isso. Então, às vezes a internet caiu, às vezes o cliente trocou uma operadora de TV a cabo por outra, e não se atentou que o equipamento de monitoramento dele ficou desconectado. Então, a gente faz esse contato com o cliente, dá todo o suporte para ele entender se é um problema do ponto de vista que alguém tirou da tomada. Acontece, às vezes, uma criança vai lá e tira um cabo da tomada, seja um cabo de rede para conectar. Vocês conseguem monitorar isso? É tudo integrado num sistema? Tudo via nuvem. Então, tem um equipamento que faz o monitoramento, que ele recebe as informações da geração, em tempo real, a cada 5 minutos, pega essa informação e através da internet manda para a nuvem, o cliente acessa isso pelo celular dele, pelo computador dele, pode compartilhar com outros membros da família para fazer esse monitoramento, às vezes o caseiro, se ele quiser compartilhar, né, está viajando para alguém monitorar. Nós que somos os integradores, né, a empresa que fez todo o processo até a instalação, fazemos esse monitoramento. O fornecedor do equipamento também, os bons fornecedores, é importante dizer isso, também tem uma equipe de suporte que também acessa esse monitoramento, consegue fazer ajustes de configuração, né? E o fabricante, em última instância, quando porventura pode ocorrer algum problema técnico, uma necessidade de assistência. Então, todo mundo tem acesso
aquela usina. Sua usina está conectada e todo legal. mundo está enxergando. Então a gente faz esse trabalho. É raríssimo um cliente entrar em contato conosco e falar, olha, acho que minha usina parou, né? Na grande maioria das vezes, nós é que detectamos isso. Vocês que percebem algum... Porque mesmo aos sábados, né, até 2 horas da tarde que a gente trabalha aos sábados, a gente está ali monitorando. Então pode acontecer, no domingo, alguém tirou o equipamento da tomada e a gente só vira perceber isso na segunda-feira e de repente o cliente no domingo à tarde fala, pô, Fernando, não estou conseguindo ver aqui minha geração. Mas a gente faz esse monitoramento também da usina dos nossos clientes. Um serviço que nós começamos a oferecer muito recentemente, tem 2 meses que a gente começou a oferecer, foi a lavagem dos painéis fotovoltaicos, né? Os painéis fotovoltaicos, eles perdem um pouco da sua capacidade de geração à medida que você tem acúmulo de sujeira, né? Então, periodicamente, é interessante avaliar como está a limpeza dos nossos painéis fotovoltaicos. Então, hoje, por exemplo, a minha equipe está fazendo a limpeza, a lavagem de uma usina fotovoltaica aqui em Jundiaí, uma usina de mais de 500 módulos fotovoltaicos. É uma usina grande, um posto de gasolina grande. Só que isso a gente precisa avaliar, porque depende. Às vezes você acabou de construir sua casa num condomínio que está em constituição e do seu lado direito, do seu lado esquerdo, no fundo, do outro lado da rua, estão construindo, tem movimentação de terra, tem movimentação de materiais. Então tem que ficar isso atento. Tem que ficar atento. Então, os nossos clientes, eles começaram a demandar. Legal. Poxa, Fernando, eu também quero que nossa usina seja lavada. E nós não tínhamos isso no nosso business. Percebendo, né? A necessidade. Exato. Então, também está havendo algum movimento, tem algumas empresas também de olho nisso, vendo que é uma atividade que tem muita oportunidade, mas que eu acho que os integradores vão ter que olhar com bastante carinho para isso e investir nessa atividade também. Porque, poxa, se eu instalo uma usina fotovoltaica, a usina fotovoltaica está funcionando bem, está performando bem. O cliente contrata uma outra pessoa para subir no telhado, para fazer a lavagem, para, de certa forma, mexer com a usina que eu acabei instalando. Se daqui a 2 dias, 3 dias acontecer um problema, pode muitas vezes haver um conflito de interesse ou de responsabilidades, né? Então, acho que, pelo menos dos meus clientes, eu vou fazer de tudo para que a gente possa ofertar esse serviço, né? Toda a minha estratégia de preço vai ser voltada especialmente para os meus clientes, porque claro. Precisa disso, esse investimento ainda é alto, né, para fazer uma lavagem fotovoltaica, né, mas a gente está preocupado com isso e começou a ofertar esse serviço recentemente para os nossos clientes. Legal, um outro diferencial que você encontra na Solemax. O Bruno participa com a gente aqui, obrigado Bruno pela sua participação e trouxe aqui uma questão. Eu consigo zerar a minha conta de luz com um sistema de energia solar fotovoltaica conectada na rede? Excelente pergunta e obrigado pela pergunta, Bruno. Não, você não consegue zerar a sua conta de energia. Primeiro, porque tem algumas cobranças que são feitas dentro da conta de energia que não tem relação. Por exemplo, a sua taxa de iluminação pública. As cidades, elas cobram uma tarifa de iluminação pública dentro da conta de energia. Então, isso, dependendo de município, né, em torno de 18, 20 reais essa cobrança. Então, primeiro, que os 20 reais você vai continuar pagando. Segundo, que quando a concessionária instala a energia na sua casa, que ela vai lá, você está construindo sua casa, você coloca lá o poste e faz a instalação, um engenheiro, um projetista dimensionou qual a sua necessidade de energia, qual a capacidade que a sua casa vai precisar de energia. Quantos equipamentos você vai ter instalado e trabalhando simultaneamente. Então, isso vai servir para dimensionar qual o tipo de conexão que você vai ter. Então, você pode ter uma conexão monofásica, você pode ter uma conexão bifásica, ou você pode ter uma conexão trifásica. Sobre essa disponibilidade é cobrada uma tarifa, que é tarifa de disponibilidade. Essa tarifa mínima, para uma usina fotovoltaica, é cobrado 30 kWh. Então, vamos imaginar a tarifa de energia por volta aí de 90 centavos. Né? Então, uma conexão
monofásica vai pagar R$ 27,00, 30 kWh vezes 90 centavos. Uma usina bifásica vai pagar 50 kWh, vai pagar aí R$ 45,00. Uma instalação trifásica vai ter como tarifa de disponibilidade 100 kWh, ou seja, vai pagar R$ 90,00. Porque se você tem uma conexão com a concessionária, ela sempre vai te cobrar a tarifa mínima. Então, se você, por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco, né, uma pessoa que vai viajar, né, 30 dias, desliga o disjuntor da casa, não consome nada. Por exemplo, fechou um imóvel, alugou, está construindo um imóvel novo, fechou aquele imóvel. Se ele não ligar para a concessionária e pedir o desligamento, a concessionária continua mantendo essa disponibilidade para ele. Então, ele vai continuar pagando a tarifa de disponibilidade. Então, é por esse motivo que você não consegue zerar a sua conta de energia. Então, o máximo que a gente consegue chegar é no custo da tarifa mínima de disponibilidade. Por exemplo, uma curiosidade, um painel de LED grande, 20 metros quadrados, é possível a gente alimentar esse painel com energia solar? É possível alimentar qualquer fonte de energia, qualquer equipamento que demande energia com fotovoltaico. Por exemplo, você já deve ter visto, talvez nas redes sociais, né? Ou às vezes no canal de TV, hoje em dia tem luminárias para jardim, de espetar na grama, que não tem fio, não tem nada. Então, tem ali aquela luminária, tem uma lâmpada, né, decorativa, e ela tem uma plaquinha fotovoltaica. Você instala ela no seu jardim. Olha o detalhe que o Fernando traz, que muitas vezes a gente... Mas quando você comenta, você fala, olha, é verdade, eu já vi. É verdade. É isso. E o que acontece? Ela vai ficar captando essa luz do sol, armazenando essa energia, e à noite ela vai manter o seu jardim aceso. Assim como, por exemplo, iluminação de perímetro, você tem uma chácara ou uma casa um pouco maior que tem muitas lâmpadas no perímetro da casa. Você pode instalar luminárias conectadas com painéis fotovoltaicos individuais e elas vão fazer esse trabalho para você, né? Então, o segmento fotovoltaico tem muitas possibilidades. Muito legal. Ó, a Carla está com a gente aqui e ela deixou uma questão para você, Fernando. Se até o fim do mês eu produzir mais energia do que eu consumir, eu posso vender esse excedente para a distribuidora? Espertinha. Essa pergunta. Obrigado, Carla. Essa pergunta dela também é muito boa. Não é possível. Tá? Não é possível. Então, o que acontece? Hoje, os clientes residenciais, quando eles geram esse excedente de energia, após a compensação com o consumo do mês, este saldo fica armazenado num campo da conta. Então, as contas de energia têm um campo específico lá, onde a concessionária tem que deixar registrado qual que é o meu saldo de energia. Este saldo de energia, o cliente, ele tem 60 meses para utilizar essa energia em algum momento. Então, por exemplo, às vezes sobrou essa energia em um determinado mês, porque saiu de férias, ou porque teve uma ótima geração fotovoltaica nos meses de maior incidência de luz, e no inverno teve um maior consumo de água quente, de chuveiro, de torneira elétrica para lavar louça, né? Então, na churrasqueira, né? Quem gosta de fazer churrasco e usar água quente lá. Então, você vai ter um consumo maior de energia elétrica. Você vai buscar essa energia que está lá no seu saldo para compensar, porventura, um determinado mês onde o seu consumo foi maior do que o seu excedente. E importante, né? Esses 60 meses é para cada mês individual. Então, se você no mês 1 gerou um excedente lá, além do seu consumido, de 50 kWh, esse excedente do mês 1 tem 60 meses. O do mês 2 também tem 60 meses. Não vai acumulando depois de 60 meses zerou. Então, parece um tanto quanto óbvio, mas eu estou respondendo porque são perguntas que outros clientes meus já fizeram, né? Tem essa preocupação. E é por isso que é muito importante você dimensionar adequadamente o teu sistema fotovoltaico, porque se você dimensiona uma usina fotovoltaica e você quer ter uma gordurinha, uma sobrinha, porque de repente você consome energia satisfatoriamente, mas ainda gostaria de ter um conforto um pouquinho a mais, né? Você está se privando de alguma coisa por conta do custo de energia ser tão elevado, você pode instalar uma usina para gerar um pouquinho mais, você mudar de patamar de consumo de energia e ficar plenamente atendido. Mas não é interessante
você falar, não, peraí, eu estou consumindo 500, mas eu quero uma usina para gerar 1000, aí que aí já fica a mais mesmo, aí que eu não quero ter problema. Poxa, se você não for usar essa energia e não tiver para quem enviar, essa energia vai ficar acumulada na sua conta. Você pode compartilhar com outras pessoas da família, né, com o teu negócio, com o escritório, só que você só vai compartilhar essa energia a partir do momento que você solicitar para a concessionária. Então não adianta você ficar 1 ano guardando energia, um belo dia olhar para a conta e falar, putz, eu tenho aqui 10.000 kWh sobrando, vou mandar para o meu irmão. Não adianta, vai ser a partir do momento que você comunicar à concessionária que você quer compartilhar essa energia, que você vai iniciar o compartilhamento. Aqueles 10.000 kWh, você vai ter que consumir de um jeito ou de outro, você vai perder. Né? Então, tem um prazo? Tem 60 meses, né? Para você usar. Verdade. Então, por isso que todo cliente, quando entra em contato conosco, né, que muitas vezes o cliente está se mudando de casa, construindo uma casa nova, né? E é super natural a dúvida das pessoas, pô, mas eu estou indo para uma casa maior, né? Então, o fato da casa ser maior ou menor não tem uma correlação tão direta com o consumo de energia. O que tem a correlação direta é o perfil de uso. Então, se eu moro numa casa de 100 metros quadrados, você mora numa casa de 500 metros quadrados, só que você não gosta de ar-condicionado e eu durmo com o ar-condicionado ligado todas as noites, o tamanho da sua casa não interferiu no consumo de energia, o que interferiu foi o meu perfil de consumo. Então, toda vez que os clientes nos procuram, mesmo enviando as contas, a gente toma esse cuidado, essa atenção, esse carinho de perguntar para o cliente, olha, você está no patamar de consumo que você julga ideal para você, ou você tem negligenciado e deixado de consumir energia por algum motivo, né? Para entender a real necessidade do cliente. A Cássia pergunta, Fernando, e se houver um racionamento de energia, o que interfere? Tem uma questão aí que é técnica, né? O modelo brasileiro, para todas as instalações on-grid, ou seja, conectadas na concessionária, toda vez que você tem interrupção do fornecimento de energia da concessionária, os equipamentos detectam a ausência da corrente alternada. Eles detectam que você teve essa interrupção. E eles, por segurança, por norma de segurança do modelo brasileiro, eles vão parar de gerar energia. Então, poxa, Fernando, quer dizer que eu instalei usina fotovoltaica, são 2 horas da tarde, minha usina está gerando energia à vontade e, de repente, a concessionária apareceu aqui na rua, está fazendo uma manutenção e desligou a energia do bairro ou da minha rua. A minha usina vai parar de gerar energia? Vai. A usina vai parar de gerar energia porque isso faz parte do modelo brasileiro, norma de segurança. Para mitigar esse tipo de solução, você tem que ter uma usina híbrida ou você pode ter um banco de baterias. Então você pode instalar uma usina fotovoltaica e você ter um banco de baterias que receba essa energia gerada também pela usina, fique armazenada na bateria, mesmo estando conectado. Na ausência da energia da concessionária, você usa a energia que está na bateria. Esse não é um modelo muito utilizado, no meu ponto de vista até não é muito econômico, não é muito ideal, porque você, primeiro, vai ter que fazer um investimento adicional em um banco de baterias. Esse banco de baterias vai ocupar um espaço na sua casa. Você vai precisar de um espaço para armazenar esse banco de baterias. O banco de baterias, ele tem uma capacidade limitada. Então, mesmo falando de racionamento, poxa, eu estou há 5 horas sem energia, por motivo de racionamento, digamos. Meu banco de baterias vai me atender? Vai depender do dimensionamento que foi feito. Então, poxa, eu quero ter um banco de baterias para eu conseguir ficar 6 horas sem energia? É um dimensionamento. Ah, não. Eventualmente tem queda de energia no meu bairro, eu gostaria pelo menos de ter aí uma reservinha, um banco de baterias para suportar 1 hora sem energia. Perfeito, é outro dimensionamento. Então, isso vai ser mais oneroso, você vai ter que investir mais nisso, você vai ter que investir, né, nesse banco de baterias, ele vai te ocupar espaço e o ciclo de baterias, o ciclo de vida, a vida útil da bateria vai depender do ciclo de recarga dela, mais ou menos como o nosso celular. Então, se você
dimensionar muito justinho e essa bateria constantemente carregar em sua plenitude, descarregar, carregar e descarregar, ela vai ter um ciclo de vida menor. Então você vai ter que fazer essa manutenção, essa troca dessas baterias. As grandes empresas, os grandes fabricantes estão para entrar no Brasil com baterias de lítio, que a promessa deles é que serão mais eficientes, mais compactas, de menor custo, de maior facilidade para a instalação. E eu acredito sim que muitas famílias aí sim vão começar a olhar para isso e se interessar. Muito embora, se a gente parar para pensar nas grandes cidades, quando você tem uma queda de energia, outras coisas acabam vindo junto. Aqui na cidade, por exemplo, é muito comum cair a energia e você perder o sistema de TV a cabo e de internet. Sim. Então, tá bom, eu quero continuar escrevendo meu e-mail. Para você continuar escrevendo seu e-mail, a bateria do seu notebook atende. Mas eu trabalho com PC, estou aqui fazendo um trabalho. O seu PC também deve ter um no-break, né? Então, isso também pode te ajudar, né? Poxa, eu uso forno elétrico e estava fazendo uma torta aqui, acabou a energia, vai desandar minha torta. É verdade, isso pode acontecer. Mas eu acho que ainda, falando de custo-benefício, eu ainda acho que o custo é muito elevado em contrapartida ao benefício proposto. Resistência, garantia, como é que funciona? Bom, os painéis fotovoltaicos, né, eles são garantidos, pelo menos pelos bons fabricantes, eles têm 25 anos de garantia. Né? Caramba! 25 anos de garantia. Nesses 5 anos que eu estou no mercado, nós trocamos um painel fotovoltaico. Olha. Até hoje, em mais de 3 mil painéis que nós já instalamos, a gente trocou um único painel fotovoltaico. Eles são muito resistentes, a resistência deles é similar ou superior a um para-brisa de um veículo. Então você consegue, pesquisando na internet, ver testes que eles fazem de resistência de módulos fotovoltaicos, onde eles usam uma pistola de ar comprimido, atirando bolinhas contra ele para ver a resistência. Isso, de gelo, simulando granizo. É isso que eu te perguntava. Exato. De repente, a chuva de granizo. Dificilmente um granizo vai destruir um painel fotovoltaico. Tem que ser uma chuva de granizo fora da curva de chuvas de granizo convencionais. Solemax, falando de energia solar, fotovoltaica, aí vem, né, o meio ambiente, sustentabilidade, e o pessoal pergunta: como que é feito o descarte desses equipamentos do sistema? São recicláveis? Essa é uma questão que o pessoal também nos trouxe. Essa questão também é muito boa. Bom, dentro das topologias de energia sustentável, né, a gente pode destacar a hídrica, né, que nosso país é líder disparado, né, no cenário mundial de utilização desse tipo de fonte de energia, né, é uma energia renovável. A gente tem a eólica, né, que utiliza o vento, e a gente tem a fotovoltaica, né. Então elas são classificadas como renováveis pela capacidade da natureza rapidamente repor essa fonte de energia, né. E também são classificadas como renováveis, né, e como energia limpa ou verde, por elas impactarem o mínimo possível no meio ambiente, né? Só que não tem ação totalmente sustentável, é muito difícil qualquer ação aí pelo homem ser totalmente sustentável, começa pelo nosso próprio lixo, né? Então, mesmo uma hidrelétrica, você tem algumas vezes áreas que foram alagadas para poder ter água represada, então isso gerou um impacto animal na sociedade, no relevo, né? Você teve esse impacto. Tem um benefício muito grande, né, posteriormente, mas ele gerou um impacto no meio ambiente, né? Mesmo os aerogeradores, né, que são as usinas, os parques eólicos, também geram seus impactos, né? Os moradores próximos muitas vezes reclamam do ruído, né? Aves que são atingidas e muitas vezes também acabam morrendo. Então também tem lá o seu impacto. A ideia é minimizar, né, para causar o mínimo de impacto. E o fotovoltaico tem que seguir na mesma linha, né? Então hoje existem empresas, né, que compram, que coletam, né, e reciclam os painéis fotovoltaicos. Mas eu acho que como todo processo
né, a gente precisa ir aprimorando, melhorando, Sem dúvida. dando outras utilidades, outras finalidades, né, porque a escala ainda é muito baixa, né? Fernando, o que a gente não trouxe aqui no nosso bate-papo que você não gostaria de deixar de fora, que vale enfatizar? Olha, acho que a única coisa assim que um recado que eu gostaria de passar, tanto para os meus parceiros, né, de negócio, meus concorrentes, o segmento como um todo, que é uma coisa muito importante, a gente está buscando a profissionalização desse segmento, né? Legal. Em países de primeiro mundo, as pessoas podem pesquisar, percebe-se que após 15, 20 anos do modelo fotovoltaico ter sido implantado, 70%, 80% das empresas sumiram do mercado, né? E não tem nada contra, as pessoas têm todo o direito de se aposentar, mudarem de atividade, isso não tem nada de errado quanto a isso, né? E aí os consumidores também têm essa importância de estudar, conhecer as empresas, buscar o histórico, né? Para tomar as melhores decisões, porque hoje em dia, a gente já é procurado por clientes que compraram de outras empresas, da nossa cidade ou de outra cidade, e independente do motivo, da razão, a empresa já não existe mais, né? O cliente precisa que alguém vá lá olhar a usina fotovoltaica dele, porque a usina fotovoltaica parou, né? Essa pessoa precisa ser atendida, ele é um consumidor, né? Mas volta novamente naquela relação que eu falei das responsabilidades. Então, quando você sobe num telhado para mexer numa usina fotovoltaica, que pode ainda estar dentro do prazo de garantia daquele equipamento, daquele painel, daquele inversor, quando você vai lá e tem contato, mesmo para prestar esse serviço, como é que ficam essas garantias, né? Se você, porventura, detectar que o equipamento queimou e você tiver a nota fiscal ainda, se você tiver o contrato, né, e for procurar essa empresa, porque a empresa está em outra cidade ou em outro estado, e falar, não, peraí, mas você chamou uma outra pessoa para vir aqui mexer? Então, você perdeu a garantia. Então, eu tomo muito esse cuidado de fazer esse alerta para os nossos clientes, né? Então, pesquise, né? Aqui na cidade tem outras empresas boas, como a Solemax, que eu admiro, pessoas sérias, competentes. Então, pesquise preço, pesquise tecnologia, pesquise se a empresa é da cidade, se a empresa tem um cadastro, quem é o sócio, se o sócio está envolvido no negócio ou não está envolvido no negócio, né? Qual que é o objeto social da empresa, é uma empresa mesmo de fotovoltaico, é uma empresa de um outro segmento, né? Que o cara está se aventurando durante um curto espaço de tempo, né? Qual é a formação dos seus profissionais, o cara realmente tem formação para estar fazendo aquilo ali que ele está fazendo. E isso não vai restringir de forma alguma os novos empreendedores, as pessoas que estão nesse mercado e porventura não estejam ainda totalmente adequadas, né, a essas exigências. Pelo contrário, vai ajudá-las a se moverem no caminho certo, da profissionalização, da qualidade, da excelência, e todo mundo ganha com isso, né? Porque vai ter mais consumidores, vai ter mais pessoas buscando, a demanda vai ser maior, vai ter mercado para todo mundo, né? O importante é fazer com qualidade, com excelência. Sem dúvida nenhuma. A gente não comentou o raio de atendimento hoje da Solemax? Hoje nós atendemos num raio de 100 quilômetros de onde nós estamos aqui em Indaiatuba, né? Aqui na Rua Argentina 281, e atendemos também São Paulo, porque nós temos clientes. Hoje a cidade de Indaiatuba tem muitos moradores que vieram de São Paulo, né? E muitos são empreendedores, são empresários. Então a gente também tem clientes na cidade de São Paulo, mais clientes comerciais, industriais do que residenciais, mas nós também atendemos a cidade de São Paulo. De quanto em quanto tempo é recomendado a manutenção desses painéis de uma usina de energia Olha, acho que no mínimo um ano, pelo menos uma vez ao ano é o ideal. É bom fazer essa inspeção. A gente tem como fazer isso com drone, sem precisar subir no telhado. Se precisar acessar o telhado, a gente também vai acessar o telhado, né? Tem medições que mostram que dependendo do grau de sujeira da usina fotovoltaica, você pode ter um incremento de geração aí de 15% a 20% depois de fazer a limpeza, que é uma coisa muito boa.
Fernando, rapidamente, o que você traz na tua visão profissional desse mercado hoje? O que você percebe que tem mudado, que tem inovado? Talvez deveria ser mais rápido, não está sendo tão rápido. Sua visão profissional breve. Eu acho que mesmo as grandes empresas hoje, os grandes fornecedores, ainda estão numa curva de aprendizado. Então a gente percebe, por questões até macroeconômicas, que a gente tem algumas ondas de vendas, você consegue comprar equipamento rapidamente, depois o mercado oscila minimamente, aquele grande fornecedor fala, poxa, continuo importando nesse volume ou tira o pé? E quando ele faz isso, no segundo momento você tem uma queda no ritmo de entrega, né? A parte de logística, eu acho que é uma coisa que o mercado está se desenvolvendo rapidamente e precisa, porque nós estamos falando de um equipamento que sai lá da China e precisa chegar na casa do cliente. Então, vão existir muitos transbordos. Ele vai ser carregado na China, descarregado no porto, carregado no navio, descarregado no porto de origem, carregado numa carreta, transportado até um CD, carregado novamente, descarregado ou no galpão ou na casa do cliente. Então, é muito manuseio, né? Então, acho que a logística de transporte desses equipamentos também precisa melhorar e vem melhorando, mas ainda precisa melhorar mais. Posso fazer a compra, né? Óbvio que vocês vão estudar, vão ver um projeto, vão desenvolver, o pessoal faz projetos incríveis, é legal a gente destacar isso, e aí desenvolveu o projeto, o cliente acertou, tudo fechado. Fernando, a gente está acabando de reformar e tal, vocês seguram as placas aí, não manda para cá porque está uma bagunça, eu tenho medo. Como é que funciona? Tem essa flexibilidade com a Solemax? Tem, a gente acompanha todas as etapas, né, detalhadamente, e no processo de contratação com o cliente a gente faz esse entendimento também. Muito bom. E até pelo mercado que eu vim, de grandes construtoras, né, eu sei que atraso em obra é uma coisa que pode acontecer. A gente está vivendo aqui nesse último ano, né, podemos colocar de outubro para cá, sim, a gente teve muitas chuvas, muito diferente da curva histórica. Então, com certeza, muitas obras atrasaram. Então, quando o cliente contrata a Solemax, a gente busca essas datas e põe essas datas num cronograma inicial com o cliente. Só que, até pela estrutura que nós temos, né, hoje nós temos um galpão aqui, você está vendo que tem vários pedidos de clientes aqui armazenados, a gente consegue armazenar os pedidos dos nossos clientes sem custo nenhum e entregar e instalar na hora certa. A gente consegue prestar esse serviço para os nossos clientes sem custo. Legal. A gente estava conversando em off e você disse, eu vou falar aí de um presente que eu vou oferecer aí. Eu falei, opa, presente? Aí? Legal. E você queria destacar isso aqui antes de a gente dar um tchau. Isso. Aí então não posso deixar, né, de comentar o que é, como funciona, conta pra gente então. Legal. Então assim, agradeço a todos que acompanharam aqui o nosso podcast, né? E queria dizer o seguinte, guarde aí, ó, na manga, né? Essa dica que eu vou te dar. Se você entrar em contato com a Solemax, porque assistiu aqui o podcast, gostou da nossa apresentação, solicitar um orçamento e vir a fechar conosco, na hora que você mandar a mensagem aqui para a nossa equipe, falar, olha, fechei, eu quero comprar com a Solemax. Só que tem um detalhe, aí você vai trazer essa dica da manga, você vai falar, eu assisti o podcast executivo e eu quero o desconto promocional que o Fernando disse que nós temos. E eu vou isentar você da nossa taxa de homologação. Você não vai pagar a taxa de homologação nossa, que hoje é de R$450. Você vai ganhar esse desconto especial por ter assistido e privilegiado aqui o nosso podcast. E para encerrar mesmo, eu queria aproveitar, ontem foi Dia Internacional da Mulher, mandar os parabéns aí para todas as mulheres, né? Especialmente para minha mãe, a dona Rosa, que deve estar assistindo, porque ela gosta de assistir conteúdos no YouTube, né? Para minha irmã, para minha esposa, para minhas filhas super competentes e para as minhas colaboradoras, né? Que trabalham comigo, que me ajudam no dia a dia, que são maravilhosas. E você que é empreendedor, invista em colaboradoras mulheres, porque elas são excelentes no que elas fazem. Em nome do canal Podcast Executivo, parabéns pelo seu trabalho, deixo um abraço para toda a equipe Solemax. Obrigado, foi um prazer. Sucesso para vocês. Obrigado. Gente, muito obrigado pela companhia, pela audiência, espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Até a próxima edição. Tchau, tchau, obrigado.